Achas que esta entrada foi boa? Não sei. Acho que podemos tentar outra coisa qualquer, não? Epá, como isto é croma, eu acho que se fosse um fade, epá, isto até é Carpenter, até parece tipo fantasma, estás a ver? Entra em fade. Não sei se Quer dizer, podemos experimentar, mas... Vê lá assim esta hipótese. Se calhar esta não. Pois. Pá, olha, eu se calhar vou entrar com a outra que tinha estado ao início e se calhar até episódio para episódio nós vamos fazer entradas diferentes. Sim, se calhar é uma boa ideia. Está bem. É mais variado. Okay. Então, é Carpenter, não é? E então, o que é que ele anda por aí a fazer? Bom, o Carpenter agora anda a trabalhar no novo reboot do Halloween, mas se calhar convém explicar primeiro que John Carpenter é um dos grandes e mais importantes cineastas norte-americanos da atualidade. É um realizador nascido em 1948 e que desde cedo teve um grande gosto pelo western e pelo cinema de cariz mais fantástico, ou seja, a ficção científica, o terror, alguma forma de suspense, etc. E que se formou, aliás, em cinema na University of Southern California, a produzir alguns dos títulos mais emblemáticos da década de 70 e 80 e também 90, diria eu, que é uma fase em que as pessoas acham que já está mais em decadência, mas eu não concordo. O Carpenter é um autor que, para além de assinar o argumento e a realização dos seus filmes, faz também, muitas vezes, a música original, ou seja, é alguém que compõe a própria banda sonora. Sendo que o Carpenter é filho de um professor de música e é alguém que, pelo menos de acordo com algumas fontes, não sabe sequer ler uma pauta de música, mas que tem um ouvido musical excepcional. E isso está muito patente nas bandas sonoras dos filmes, inclusive os filmes que vamos falar hoje. O filme que firmou John Carpenter no imaginário cinéfilo mundial foi a sua segunda longa-metragem de ficção, o lendário Assalto à 13ª Esquadra, de 1976. Trata-se de uma espécie de western contemporâneo passado em Los Angeles, em que um grupo improvável, constituído por 2 polícias, uma secretária, um senhor de alguma idade e 2 criminosos, defendem-se numa esquadra abandonada de um grupo de arruaceiros que os tenta cercar para exercer uma vingança terrível. É uma homenagem a um dos grandes mestres de John Carpenter, o enorme Howard Hawks, sendo que o Carpenter faz quase uma espécie de remake de um dos grandes clássicos do Hawks, que é o Rio Bravo. Aliás, como prova dessa homenagem, a montagem é assinada por um tal John T. Chance. E se vocês viram o filme do Rock, sabem que é o nome do xerife interpretado pelo John Wayne e que aqui é só um pseudónimo para o próprio Carpenter. O filme Rio Bravo tem basicamente a mesma história do Assalto à 13ª Esquadra, mas passa-se num cenário do Velho Oeste norte-americano. Aqui é transposto para Los Angeles do contemporâneo e, pronto, em vez de índios, temos arruaceiros, tens os brancos, tens asiáticos, tens pretos, tens mexicanos, tudo metido lá dentro. Exato, ele disse precisamente, eu não quero que ninguém diga isto é um filme anti-pretos ou anti-asiáticos ou anti o que for. Não, o gangue é mau, pura e simplesmente não tem nada a ver com a raça. O Rio Bravo, obviamente, tem a cena do cerco e... Sim. Mas não tem este elemento porque gangues à partida não seriam tão assustadores como ele consegue colocar, assim como a ameaça do Príncipe das Trevas, ou seja, estas ameaças exteriores, ou até mesmo no Escape from New York. Isso porque o Carpenter filma estes arruaceiros, este grupo de gangues juvenis, como se fossem zombies, ou seja, ele praticamente não lhes dá humanidade nenhuma. O Carpenter faz tudo para homenagear não só o Romero, que ele é um amigo e grande fã, como tenta fazer isso para que o inimigo não tenha uma identidade humana, ou seja, para que aquilo pareça simplesmente o mal personificado. Um dos aspectos mais notáveis do filme é a sua banda sonora, nomeadamente a música, que é composta e interpretada pelo próprio Carpenter e que ajuda a criar um clima de suspense e de tensão ao longo de todo o filme. Há um conjunto de cenas no filme que são particularmente memoráveis. A cena em que uma criança é abatida a tiro, a sangue frio, por um dos membros do gangue, que aliás foi uma cena que na altura causou muita polémica, porque a MPAA queria mesmo amputá-la do filme, e o Carpenter e a equipa dele, basicamente, editou uma versão do filme sem essa cena, mostrou à MPAA e depois a MPAA deu a aprovação, deu-lhe um rating de R e eles colocaram o filme no cinema com a cena, sem dizer nada a ninguém.
O segundo filme de que falamos hoje é provavelmente o título mais icónico da carreira do Carpenter e aquele que decisivamente mais influenciou o género do cinema de terror nos anos seguintes. Trata-se de Halloween, que cá teve o título de O Regresso do Mal. 15 anos depois de assassinar a sua irmã a sangue frio, na Noite das Bruxas, Michael Myers sai do asilo em que estava internado para regressar à sua cidade natal de Haddonfield para voltar a matar. Sem qualquer razão nenhuma aparente, sem nenhum objetivo, simplesmente um desejo de matar que nunca é explicado. Halloween é um título decisivo do género de terror por diversas razões. Podíamos, por exemplo, começar com a brilhante cena inicial rodada num plano de sequência com um Panaglide, que é uma espécie de Steadicam específica da Panavision, e que na altura era muito pouco utilizada. Aliás, o filme foi revolucionário nesse sentido, e esse plano inicial, este plano de sequência inicial, mostra Myers a entrar na sua casa de infância e a preparar-se para matar a sua irmã e a cometer o dito crime, mas tudo sem um único corte e do ponto de vista do assassino, ou seja, nós vemos o assassino entrar na casa, a encontrar a sua irmã depois de ter tido um acto de sexo com o seu namorado e vemos Myers a matá-la pelos seus próprios olhos, o que é algo particularmente perturbador. Entre outras coisas, Halloween também é uma homenagem ao cinema de Alfred Hitchcock, muito particularmente ao filme Psycho, que aliás John Carpenter empresta algumas ideias e, por que não, uma atriz que é Jamie Lee Curtis, que não entrando no filme de Psycho é a filha da protagonista Janet Leigh, portanto temos aqui um parentesco interessante. Um dos pontos interessantes do filme e de toda a filmografia do Carpenter é que o Carpenter, sendo um cineasta muito associado a géneros masculinos de cinema, ou seja, a ficção científica, o western, por exemplo, ele tem personagens femininas muito fortes. Deve ser outra das influências de Howard Hawks, que também tinha personagens femininas muito independentes e fortes, que não são nunca uma espécie de princesas prontas a serem salvas, não, são personagens fortes que muitas vezes dão luta aos homens quando não os vencem completamente. O Halloween é provavelmente o exemplo mais paradigmático da importância da banda sonora e da música em particular. Como já referi, a música é composta pelo próprio Carpenter, mas só foi acrescentada já depois do filme estar montado. E então, quando o filme teve as primeiras previews, ainda sem música, sem grande tratamento da cor, ele mostrou o filme a uma executiva da 20th Century Fox e quando o filme acabou perguntou o que é que ela tinha achado e ela respondeu que não achava o filme nada de especial. Pois bem, o Carpenter, portanto, foi fazer a banda sonora, foi fazer a música, inseriu-a e uns meses mais tarde o filme foi lançado em sala, teve um êxito tremendo, sobretudo tendo em conta que era um filme feito por tudo e meia. E a executiva viu o filme já com a música e aí o Carpenter voltou a pedir a opinião. E nessa altura a executiva terá dito que o filme agora era aterrorizador. Convém também realçar um aspecto muito importante, é que o filme é de uma simplicidade narrativa inacreditável. Ou seja, se nós resumirmos a história, é uma coisa muito simples, parece uma história que se conta à noite à fogueira, numa fogueira, entre amigos, para tentar meter medo, e parece às vezes uma espécie quase de conto de fadas. No entanto, o filme pretende ser uma meditação sobre a inexplicabilidade e o lado caótico do mal, ou seja, o Michael Myers é a personificação de um mal que não tem origem, não tem causa, não se pode explicar utilizando a psiquiatria ou a sociologia ou o que for para explicar a atuação do assassino. Ele é simplesmente o mal. O terceiro filme que falamos hoje é o Escape from New York, ou como conhecemos cá em Portugal, Nova York 1997, apesar do filme ser feito em 1981, é uma espécie de western disfarçado de filme de ação e ficção científica. A história é que num futuro próximo, aliás, no ano longínquo e futurista de 1997, Nova York transformou-se numa prisão de alta segurança, uma espécie de mundo isolado do resto dos Estados Unidos, onde os mais perigosos criminosos da sociedade são enviados e onde eles vivem nos seus próprios mundos, como diz o prólogo. Snake Plissken, interpretado por Kurt Russell, é um veterano de guerra que é preso durante um assalto a um banco, assalto esse que nós nunca chegamos a ver no filme, e que é enviado para a penitenciária de Nova York, sendo que, à sua chegada, ele recebe uma missão que pode ilibrar do crime que cometeu.
Trata-se da missão de resgatar o presidente dos Estados Unidos da América, que está feito prisioneiro de vários criminosos perigosos dentro da prisão de Nova Iorque. Por detrás desta aparente e simples história de filme de ação, existe uma visão crítica e existe uma análise política, digamos sem rodeios, da sociedade norte-americana. Este filme tem a particularidade de ter sido escrito pelo Carpenter 6 anos antes de ser feito, como reação ao escândalo de Watergate e com uma certa desilusão e amargura para com o presidente dos Estados Unidos da altura, Nixon, e para com, aliás, toda o próprio conceito de autoridade. Carpenter é um cineasta que é sempre, em todos os seus filmes, anti-autoridade, e talvez em nenhum filme como neste se veja isso com tanta clareza. Trata-se de, mais uma vez, de um western num cenário, desta vez futurista. Se nós formos a ver, os criminosos são filmados quase como se fossem os índios nos antigos westerns clássicos norte-americanos, porque são, de novo, uma força do mal. E são assustadores. E são assustadores. Sobretudo o capanga, o braço esquerdo, braço direito, aliás, do Duke é qualquer coisa de... Aquele punk, não é? Que parece Sim. até um bocado transexual, quase, não é? Tem assim um ar completamente louco. Sim, alucinado. Sim, Alguém uma vez descreveu como uma espécie de criança ilegítima do Christopher Walken e do Steve Buscemi, se eles tivessem alguma vez copulado. É uma criatura mesmo fascinante. E depois tem lá pérolas de atores, não é? O Eddie Stanton. Sim, há um conjunto de personagens ao longo de todo o filme que é muito interessante e é interpretado por um elenco bastante variado. Temos o Eddie Stanton, que faz o Brain. Temos também uma personagem do Cabby, interpretada deliciosamente pelo Ernest Borgnine, que é uma espécie de guia turístico do filme e que acrescenta um lado de humor, não digo negro, mas bastante. Mas quase. Sim, ao filme, sendo Borgnine um exemplo do cinema clássico, uma estrela do cinema clássico. É muito curioso vê-lo aqui no meio desta gente num filme de série B completamente obscuro e pronto, e sai-se maravilhosamente. O Snake Plissken, por seu lado, é uma figura fascinante e icónica. O Kurt Russell é o primeiro a admitir que ele baseou muito o seu desempenho no modo como o Clint Eastwood desempenhava os seus pistoleiros nos western spaghettis, ou seja, é uma figura que fala com uma voz assim, e que é muito fria, muito seca. É uma figura que marcou definitivamente o imaginário, não só do cinema, como de praticamente toda a arte pop. The Thing é um filme importante na filmografia de Carpenter pelas melhores e pelas piores razões. As piores razões é que o filme foi um fracasso de bilheteira sonante. No entanto, o filme é um triunfo tremendo do ponto de vista artístico e, se a sua recepção crítica na altura da estreia foi muito, muito fria, atualmente é considerado um filme de culto e é, para muitos considerados, inclusive, a obra-prima do seu autor. E não sem razão, porque o filme tem um ambiente que é qualquer coisa de extraordinário. A paranoia da narrativa está perfeitamente captada pela câmara de Carpenter, pela montagem insidiosa, por todo o trabalho dos atores. Há aqui um trabalho de atores incrível, que aliás teve a particularidade de ser provavelmente o único filme de Carpenter em que os atores tiveram um período não de ensaios no sentido clássico do termo, mas no sentido em que eles tiveram um convívio durante semanas entre eles próprios antes da filmagem, de modo a que se pudessem conhecer e que a sua relação no ecrã fosse muito mais orgânica, o que, aliás, se vê perfeitamente quando se visiona o filme. Um dos aspectos que mais contribui para este clima de tensão e de suspense é a música, que desta vez é assinada pelo genial Ennio Morricone. Compõe um score memorável que mistura, por um lado, uma simplicidade carpenteriana. Aliás, há quem na brincadeira tenha dito que o score parece que um plágio das músicas do Carpenter, mas pelo Morricone. E, por outro lado, por um toque sinfónico em diversos opostos que é perfeitamente Morricone. O filme, na altura, foi um fracasso de bilheteira por diversas razões. Teve a infeliz coincidência de estrear 2 semanas depois do E.T., que era um filme que nos mostrava um extraterrestre alegre, bem disposto, fofinho e cujo destino nos comovia. Neste filme é o exato oposto. O monstro não é nada fofinho, é a criatura mais inumana, Lovecraftiana mesmo. O monstro consegue despertar naquela equipa o pior dos sentimentos, que é a desconfiança.
sendo que a particularidade da coisa é que ela se pode transformar em praticamente tudo aquilo em que entra em contacto. Pode-se transformar num cão, pode-se transformar num dos membros daquela equipa, e ninguém consegue distinguir do real, a não ser através de um teste que é, aliás, uma das sequências mais brilhantes de todo o filme. Este clima de desconfiança é muito típico da ficção científica dos anos 50, sendo o conto é de 1931, mas está muito inserido na ficção científica que deveria ser criada no cinema nos anos 50, em que existe um grau de paranoia, de desconfiança em relação ao outro, de um medo, o chamado medo vermelho, de que os comunistas estão entre nós e podem infiltrar-se sem que nenhum de nós dê por isso, que é um tema de outro grande clássico dessa época, que é o Invasion of the Body Snatchers. Tudo isto parece evidenciar uma visão bastante pessimista da humanidade pela parte do seu autor. De facto, Carpenter não parece ter grande fé de que aquela equipa consiga se resolver o problema, que consiga derrotar o monstro. Sem querer estragar-vos o fim do filme, o que eu vos posso dizer é que os últimos planos são provavelmente um dos momentos mais nihilistas da história do cinema, sem exagero. É uma prova de que o realizador parece acreditar que a humanidade não consegue ultrapassar as suas pequenas diferenças, não consegue ultrapassar a desconfiança para derrotar o monstro. Por isso mesmo, considerado o primeiro volume de uma trilogia temática da obra de Carpenter, que é chamada Trilogia do Apocalipse, juntamente com 2 outros títulos, O Príncipe das Trevas e A Bíblia de Satanás. Chegamos por fim ao quinto filme da lista, que é o Prince of Darkness, Príncipe das Trevas, de 1987. O filme conta a história de uma equipa de investigadores universitários que passam a noite numa igreja abandonada de Los Angeles com o objetivo de investigar um bizarro cilindro que contém dentro de si não apenas um mero líquido verde viscoso. No seu interior está feito prisioneiro o filho do Senhor das Trevas. Se esta ideia pode inicialmente parecer absurda ou mesmo ridícula, a verdade é que o ambiente em torno da igreja está a sofrer algumas alterações muito bizarras. Imensos insetos começam a aparecer nas janelas da igreja e, no seu exterior, um grupo de sem-abrigo, completamente inexpressivo e de olhar vazio, faz um cerco à igreja, impedindo os seus habitantes de poderem sair. E quando o contentor começa a dar sinais de vida e a expelir o líquido verde, os jovens investigadores percebem que é algo mais do que a sua vida que está agora em risco. O Príncipe das Trevas é uma espécie de súmula de todas as temáticas carpenterianas. Nele reencontramos a ideia do cerco, porque mais uma vez temos um grupo que se vê forçado a colaborar entre si para tentar sobreviver a uma ameaça externa extremamente poderosa. Temos de novo a ideia e a meditação sobre o mal, que Carpenter já tinha feito em Halloween e no Tatum e em tantos outros, e que aqui, inclusive, chega a um ponto de uma espécie de discussão metafísica e científica da questão do mal. Aqui temos uma ideia bastante interessante, que é a possibilidade de o demónio de Satanás ser simplesmente uma espécie de lado negativo de Deus, da mesma maneira que a matéria tem a sua antimatéria na física. Outro aspecto bastante interessante é o modo como Carpenter filma uma espécie de realidade alternativa por detrás do espelho. Ou seja, não querendo ir pegar muito ao imaginário da Alice no País das Maravilhas, mas de certa forma utilizando-o, existe uma dimensão do outro lado do espelho, que é uma dimensão negra onde supostamente residirá um mal superior. E esse universo é filmado com uns efeitos bastante interessantes que mostram uma espécie de negritude absoluta. Este, se calhar, também é um dos filmes mais gore do Carpenter, pelo menos que eu me lembre. Eu, na altura, nos anos 80, comprava a Fangoria sempre, todos os meses, e seguia todos os gores da altura, do mais sangrento ao menos sangrento, e eu lembro-me de ter consciência. O Carpenter é o meu realizador preferido, e de ter consciência que realmente ele não usava muito sangue nos filmes, mas este contradiz um bocado isso. Sim, este filme tem a particularidade de ter sido feito num período que o próprio Carpenter assume ser um período cheio de raiva. É um filme que eu costumo dizer que foi feito de forma completamente séria, straight, sem qualquer humor, diz ele, apesar de eu achar que, por acaso, o filme tem bastantes momentos de humor e muito bem conseguidos. Convém também referir que o gore contribui para a dimensão surrealista que por vezes assombra o filme, ou seja, há diversas imagens e diversas sequências que nos remetem quase para um ambiente de pesadelo.
Estes são só 5 exemplos da obra vasta do Carpenter. Na realidade, nós fizemos esta seleção como poderíamos ter feito outra, porque a verdade é que Carpenter, sendo um dos grandes autores do cinema norte-americano contemporâneo, como já referimos, tem um conjunto de obras incríveis que ficaram de fora desta lista por uma simples questão de quantidade. Ou seja, poderíamos também ter falado de Eles Vivem, que é uma das sátiras políticas mais brilhantes dos anos 80. Podíamos ter falado do In the Mouth of Madness, que chama-se a Bíblia de Satanás, que é provavelmente a melhor não adaptação de Lovecraft que alguma vez foi feita. Podíamos ter falado do Ghost of Mars, ou As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim, que é uma desconstrução do cinema de artes marciais absolutamente maravilhosa. Desconstrução e homenagem, diga-se de passagem. Até o próprio Starman, sim, que é um filme completamente fora na filmografia dele. É verdade. Ou até o Memórias do Homem Invisível, que sendo um filme completamente controlado pelo estúdio e pelo protagonista, Chevy Chase, acaba por ser uma espécie de aventura de Carpenter pelo cinema mais clássico norte-americano. E convém também dizer que, se tivermos um bocadinho de sorte, voltaremos a vê-lo a realizar em breve. Apesar de não ter um projeto específico anunciado, já reafirmou a sua intenção de voltar a realizar no futuro. Portanto, aguardemos com ânsia e com medo, porque não, do novo projeto. Esperemos que sim. Então, olha, fica quieto que é para eu fazer aquele fade agora a desapareceres, ok?